leiloar um bem apreendido para que ele não perca o valor econômico. É uma das finalidades da chamada alienação antecipada, um procedimento que vem sendo utilizado na Justiça Federal para evitar prejuízo aos cofres públicos. O Conselho Nacional de Justiça aprovou em 2010 uma recomendação que serviu de ferramenta de combate à criminalidade no Brasil, especialmente aquela de cunho econômico. O ato do CNJ recomenda aos juízes brasileiros que adotem nos feitos criminais o procedimento de alienação antecipada de bens apreendidos. Alienação antecipada está relacionada à venda do bem antes do trânsito em julgado, ou seja, antes da decisão final do processo. Por exemplo, apreende-se uma fazenda em que há 100 cabeças de gado. O que vai ser feito com esse gado? A pessoa fica responsável, não fica? Então, para um melhor andamento do processo, em alguns casos como esse, aliena-se, vende-se antecipadamente esse bem e deposita-se o valor da venda numa conta judicial para que, ao final do processo, devolva-se a pessoas, no caso de absolvição, ou destine-se ao local adequado em caso de condenação. A lógica é a seguinte: imagine um automóvel apreendido pela polícia. Esse bem ficará à mercê do desgaste provocado pelo tempo. Se for rapidamente alienado, é feito o depósito do dinheiro arrecadado numa conta. Em caso de absolvição, o réu terá o valor de volta. Caso haja condenação, o valor reverterá ao Tesouro Nacional. Ninguém sai perdendo, pois se preserva o binômio qualidade-quantidade. Por qual é a vantagem desse sistema? Primeiro, o veículo não fica num depósito, qual precisa ser cuidado, seja por pessoas, por seguranças, ou mesmo alugado esse estabelecimento. E segundo, o veículo não desvaloriza, ou a desvalorização é menor. Nós sabemos que se ficar parado 3, 4 anos um veículo, a desvalorização é brutal. Sem contar a própria manutenção do veículo, que muitas vezes não é feita e pode haver alguma avaria, algum estrago. Então, dentro desse sistema de bens apreendidos hoje na justiça como um todo, é necessário evoluir para novos mecanismos de administração desses bens apreendidos e que não fiquem restritos tão somente aos magistrados nas suas atividades cotidianas. Este mecanismo vem sendo usado há alguns anos pelo Ministério Público Federal em ações penais e em investigações criminais. Um dos primeiros juízes a aceitar esse tipo de alienação foi o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, durante o caso Banestado. Atualmente, Moro é responsável pelos julgamentos da Lava Jato e repete o feito. Praticamente todos os bens apreendidos já sofreram alienação antecipada. Primeiro, o juiz tem que ter energia, vontade, porque se ele ceder às dificuldades, ele desanimará no primeiro minuto. Na Vara Federal de Curitiba, onde processam os casos do Lava Jato, o juiz Sérgio Moro recebe o bem e põe em alienação imediatamente. Quanto a isso, ninguém tem se surgido, até as pessoas estão aceitando. E com isso o dinheiro fica depositado numa conta, se aquele réu for absolvido, o dinheiro será devolvido. E o desembargador aposentado Vladimir Passos de Freitas tem experiência nessa área. Ele participou da elaboração do Manual de Orientação da Corregedoria Nacional de Justiça, criado para melhor eficiência na destinação dos bens apreendidos. Aqueles bens, na verdade, iam ficando nos porões, nas salas dos fóruns e salas essas que já não tinham mais lugar, nos pátios de delegacias. Então veio a ideia e foi tomada à frente pela ministra Eliana Calmon de criarmos um manual para colocar na internet, no CNJ, e estimular o juiz a fazerem uso dele. Depois do manual melhorou muito, porque antes pode-se dizer que nós estávamos quase a zero, principalmente na justiça do interior de alguns estados mais distantes, onde o juiz tem muita dificuldade de acesso a informações. Hoje não. Hoje um juiz da mais remota comarca, porque o manual também é para os juízes estaduais, ele pode ser utilizado pelo juiz através da internet e o juiz tem ali à mão uma ferramenta para ajudá-lo. Isso não significa que tudo está resolvido.
é bem complicado a destinação dos bens apreendidos. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar um projeto que destina ao Fundo Nacional de Segurança Pública bens, direitos e valores apreendidos pela Polícia Federal. De acordo com o texto, somente bens cuja perda foi decretada pela Justiça Federal podem integrar o fundo. O Fundo Nacional é um fundo único que ela dialoga com todas as forças de segurança desse país, inclusive com as polícias, com as guardas de segurança municipal. Então, desse modo, através do fundo, ele já tem uma destinação em percentual, ou através de programas, de convênios com os governos estaduais, todos os estados podem buscar esse recurso junto ao Fundo Nacional. Então, eu acho que ficaria mais democrática a distribuição, aumentaria os recursos do fundo e, ao mesmo tempo, abriria a possibilidade de maior financiamento para a segurança pública do nosso país. A proposta, que segue agora para análise do Senado, é uma emenda de autoria do deputado Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, para o projeto de lei 2505 de 2000, do deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais. Uma vez aprovado no Senado sem modificação, vai imediatamente para a presidenta sancionar, que tem um mês para sancionar o projeto de lei. Se não, esse projeto, se tiver alguma modificação, ele voltará para a Câmara, feita a modificação, vai para a Presidência da República para sanção. Então, eu acredito que aí, no máximo, se o Senado der agilidade, no máximo, aí até o final do ano, nós já teremos regulamentado essa questão e aí já temos um instrumento legal, temos um instrumento, efetivamente, para poder dar destinação desses produtos apreendidos por contrabando, e outros produtos prendidos pelo tráfico e por aí afora. Sempre lembrando que o juiz exerce atividade fim, de dar a decisão criminal, a responsabilização penal. E não é atividade fim do magistrado, ou melhor, não é atividade principal do magistrado, ficar tratando, destinando de bens apreendidos. Então, uma regulamentação melhor, um tratamento melhor dessa matéria, trará muitos benefícios a todo o Poder Judiciário e também a toda a sociedade.